Olá, inscritos! Como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje falando sobre o tema da luxúria, que é o nosso último podcast dessa série que nós fizemos aí sobre os 7 pecados capitais. E eu deixei esse tema aí por último, tema polêmico. Acredito que vai ser o que vai ter mais views aqui, vai ser esse vídeo aqui. Que falou de sexo, falou de coisas que envolvem vida sexual, parece que as pessoas se aninham ali, o dedinho tecla ali, né? Corre atrás de saber dessas informações. Na verdade é necessário, porque eu penso que há uma omissão do meio cristão, meio religioso como um todo, né? Não só o catolicismo, o protestantismo, mas o meio religioso como um todo, ele é omisso sobre esses assuntos. E aqui nós temos essa sala de bate-papo para a gente tratar disso à luz da palavra de Deus, colocar os pingos nos is, sobretudo nesses dias. Então eu quero que você, antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o joinha de vocês, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Quando você faz isso, você nos ajuda e ajuda nós a alcançarmos aí o maior número de pessoas possíveis e o nosso canal também aqui avançar. Eu também quero indicar aqui para vocês o canal Palavra Viva, né? O nosso canal lá. Nós temos o programa Palavra Viva, de segunda a sexta-feira, conteúdo abençoador. Vocês podem também estar se inscrevendo. E aproveite também, baixe o aplicativo da nossa rádio, a Rádio Web Palavra Viva. Nosso programa lá fica disponível ao meio-dia, às 21 horas. Também toda uma programação abençoada 24 horas por dia. E você pode baixar de forma gratuita o aplicativo da nossa rádio no seu celular e ouvir de qualquer lugar. Então, dadas essas informações aí, vamos rodar nossa vinheta. Vamos tratar desse tema hoje. Muito bem, estamos de volta. E hoje aqui, né, nosso amigo Lúcio Roberto. O Lúcio esteve aqui na primeira série que nós fizemos aqui, falando sobre os ídolos falsos, os ídolos do coração. Os deuses falsos, mas qual era o seu tema? Era sobre a busca da felicidade. Busca da felicidade. Isso, tem até aqui no nosso canal aí, é só você dar uma pesquisada aí sobre esse tema. Foi um bate-papo muito bacana. E o Lúcio está aqui de volta. Calmo dessa vez, tranquilo, não vai suar frio, vai ficar de boa. Mas ele já tá fazendo até live, já tá de boa, já aprendeu já como funciona o negócio já. E eu chamei ele para tratar desse tema, né? Tema fácil para ele tratar, né? Nada assim problemático. Um tema polêmico, um tema sensível. Nada sensível. Nada assim. Bem sensível. Uma coisa que você fala todo dia você tá tratando desse assunto. Mas vamos lá, eu quero aqui, antes de qualquer coisa, eu tenho sempre falado aqui, nós temos tratado de vários pecados, né? Já falamos do orgulho, da gula, da avareza, da preguiça, esqueci o outro que nós falamos. Já falamos de vários assuntos. E a verdade é que todos nós somos pecadores quanto a esses pecados. Ninguém pode dizer assim, olha, eu nunca cometi nenhum desses pecados. Na verdade, esses pecados, os 7 pecados capitais, eles são um arquétipo de outros pecados, né? Eles são como que uma base do que gera outros tipos de pecados. Tipo um alicerce. Exatamente. Desses pecados surgem outros pecados semelhantes. A inveja também nós tratamos. E todos nós, em algum grau, ainda caímos desses pecados. Ninguém pode dizer assim, não, eu não desse pecado aqui eu tô safo. Isento, né? Tô isento. É impossível. Isso seria uma hipocrisia da nossa parte aqui. Estamos aprendendo com Jesus, estamos sendo discípulos de Jesus, estamos aprendendo com Cristo para nos ver livres desses erros e falhas. E esse pecado exclusivo aqui, o pecado da luxúria, para mim é o pecado mais que as pessoas mais cometem, que elas menos dizem que cometem. É o pecado, esse pecado dá origem a um outro pecado que é hipocrisia, porque eu nunca vi gente para ser tão hipócrita que nem o ser humano em relação ao pecado da luxúria. Eu penso que da mesma forma que a gente precisa se alimentar, precisa comer, e a gente não deixa de pensar na comida. O sexo também é uma condição inerente à condição humana, né? Faz parte da
condição humana. E da mesma forma que o alimento, o sexo também está relacionado à vitalidade do ser humano. É uma necessidade fisiológica. Então, impossível você não pensar. Biologicamente, nós somos predestinados a isso. Exatamente. Faz parte da nossa condição humana. Exatamente. Porque o que eu estou querendo dizer com essa hipocrisia? Porque as pessoas acham que o pecado da luxúria está atrelado a pessoas que fazem muito sexo. Seja no casamento ou fora do casamento. Mas isso não necessariamente, porque o próprio Jesus disse que se você olhar para uma mulher e a cobiçar, você já adulterou com ela. Quer dizer, a questão do pecado sexual, ele não é apenas dos fins, né? O adultério é o último caso, é a ponta, é quando o negócio já deu, é o ato. Mas o adultério em si, ele tem uma raiz lá atrás. Em si, na verdade, o adultério já foi consumado antes Exatamente. do seu coração, né? A própria cobiça, né? O 10º mandamento diz, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Etc. Porque começa ali. Começa no coração. Esse desejo, que é biológico, só que se não for canalizado pro lugar certo, no caso, o casamento, a esposa, o marido, vai dar luz a outro tipo de desejos pecaminosos, né? Por aquilo que não é seu. E aí eu vejo a hipocrisia, porque nós estamos no Brasil. Brasil temos 522 anos de história, né? Brasil descoberto em 1500. E a base nossa é o catolicismo. Sim. Né? Sempre, desde o início, a primeira missa foi rezada na América Latina. E o catolicismo, ele nunca tratou profundamente sobre isso. É um tabu, até os dias atuais, por exemplo, o Papa proibindo o uso de camisinhas, ainda existe algumas coisas assim dentro da Igreja Católica, até mesmo o uso de contraceptivos, operações, né? O homem a vasectomia, a mulher ligar, né, as trompas, sim, né? Isso. E eles têm uma batalha em relação, ou mesmo uma atividade sexual somente para reprodução, que é um negócio muito louco, que você fala assim, meu, da onde que eles leram isso? Então, esse tabu, e o pior de tudo é isso, tem uma novela, os mais antigos devem estar lembrados, e até alguns anos atrás houve um remake dessa novela, a Gabriela. Sim. E havia uma atriz lá que eu esqueço o nome, que ela virou meme na época na internet muito, né? Atrelada a essa questão do moralismo. Eu esqueci o nome, devia ter pesquisado. E ela, essa personagem na novela, no passado, ela havia sido uma prostituta, porque nessa novela havia um cabaré lá, existiam todas essas coisas assim. E ela no passado havia sido uma mulher dessa, e depois ela se tornou uma religiosa totalmente moralista, né? A santa de todo mundo. E no nosso país, quando a gente toca nesse assunto, que é um assunto muito sensível, que é um tabu, as pessoas têm uma moralidade ali contra esse assunto, né? Parece que cerca esse assunto. Coloca uma cerquinha ali quando vai falar sobre esse assunto, ou toda uma cautela para falar sobre esse assunto. Mas nós somos o país do carnaval. Nós somos um país que você vender uma caneca, para você vender um aparelho celular, para você vender uma cerveja, uma caneta, um lápis, tem que ter um homem pelado ou uma mulher pelada. Uma mulher pelada. Você tá entendendo? Já tem um apelativo sexual já não, tudo tipo de propaganda, né? Tudo tem que ter um apelo erótico. As piadas, o humor no Brasil, o que faz sucesso é o humor da baixaria ali, que tem a ver com a vida de casado. Até mesmo hoje os pregadores que estão mais em ascensão são que tratam sobre esses assuntos de maneira, né, cômica até. Sim. Então eu percebo que essa é a hipocrisia. Essa é a hipocrisia. Nós temos um moralismo sobre o assunto e ao mesmo tempo cometemos esse pecado no secreto ali. Então é aí que eu quero começar, a partir daqui que eu quero começar. Acabar com essa hipocrisia aqui hoje. Que eu quero aqui lavar minha alma hoje. Porque tem que ser tratado. Porque isso aqui não dá pra falar lá no domingo na igreja. Que eu não vou ter oportunidade. Você vai tomar o microfone da minha mão. Não dá pra gente falar na escola dominical, o povo vai torcer o nariz. Mas aqui o canal é meu, ninguém paga minhas contas, aqui eu posso falar tudo que eu quiser. Vamos fazer uma barraca agora. Tô brincando. Então vamos lá. Vamos começar a perguntar pra você. Eu não sei se você pesquisou sobre isso, mas qual que é o significado aí de luxúria? O que seria essa ideia? A luxúria seria o apetite desordenado pelo sexo, né? Você só pensar em sexo. E como você bem colocou, essa questão que você falou da piada e tal,
tudo está atrelado a sexo. Uhum. Propagandas, outdoors, Tudo, tem tudo. uma Vender tudo, a roupa, uma sapato, roupa, curso. Um curso. Então eu acho que a internet. Exato, eu acho que quem estabelece essas propagandas ou até mesmo essas ideias de colocar outdoor atrás do ônibus, coloca coisas apelativas ao sexo, eu acho que ele sabe muito bem como que funciona a natureza humana e sabe muito bem o que realmente a gente quer. O estímulo, que é o sexo. Então a luxúria seria exatamente isso, você só pensar em sexo, esse apetite desordenado pelo sexo, sabe, esse desejo intenso pelo sexo que faz com que, né, você acabe não pensando em outra coisa a não ser só a questão sexual, né? Você esvazia até outras coisas de significado, esvazia até a questão do relacionamento, você olha para uma pessoa... E torna-se muitas vezes uma lacuna emocional e até mesmo espiritual, e a pessoa quer preencher esse vazio pelo excesso de sexo. Tudo tem que ter a ver com a área erótica. A área erótica, exatamente. Coisas assim. A luxúria seria basicamente isso, né? Esse apetite desordenado, só pensar em sexo. Eu acho muito interessante uma fala do Kivitz, quando ele diz que não é o quanto você faz, mas o quanto aquilo determina como você organiza a sua vida e como você se relaciona com as pessoas e como você olha para outras pessoas. Essa que é a questão. O quanto o sexo determina os seus valores, as suas prioridades, o quanto o sexo determina a forma até como você se relaciona, até com uma amiga. Tá ali a sua amiga, você esvazia tudo de significado e olha para ela como um simples objeto de desejo para satisfazer o seu apetite sexual. Isso seria a luxúria. Esse desejo intenso pelo sexo. Então, vamos lá. Quem criou o sexo? Porque tem gente que acha que o sexo foi criado pelo Satanás. Né? Satanás não conseguiu criar piolho lá no Egito e aí vai criar um negócio dele. Quem criou o sexo, gente? Quem que inventou esse negócio? Vamos começar por aí. Eu vou começar pelo básico, pelo óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. Nem preciso dizer o óbvio de novo, porque eu acho que tá difícil. Foi o próprio Deus, né? O próprio Deus estabeleceu a atividade sexual como um deleite dentro do casamento, para você usufruir do prazer dentro do casamento. Carne da minha carne, osso do meu osso. Osso do meu osso, exatamente. Para você usufruir daquilo ali. Até mesmo a forma como é o corpo masculino. Por isso que nós não acreditamos. Anatomia do corpo masculino e feminino foi projetado para o sexo. Sim. Isso é tão... Gente, isso aqui é uma coisa tão espiritual. Tem um texto em 1 Coríntios 7, né? Que Paulo exorta, dizendo que se afastar por tempos longos... Isso para jejum, hein? O negócio ainda o cara era crente lá. Esse afastar-se da atividade sexual, isso casado. Para jejuns, primeiro, tem que ser em consentimento. Mútuo dos dois. Não pode ser só um, tem que ser os dois. E para aplicar a oração, coisa assim e tal. Quer dizer, não pode haver greve de sexo, não pode haver nada atrelado a isso. Sim. E se houver esse espaço, você abrir essa brecha de ficar muito tempo sem ter uma vida sexual, você é casado e não tem vida sexual, ainda diz que você é tentado pelo diabo. É um lugar, é um instrumento que Satanás sabe onde está a fragilidade humana, que ele vai lá e vai tentar. Você vê como que é espiritual o negócio. É muito espiritual. Isso aqui, vale a gente ressaltar aqui um ponto. Nós não acreditamos, hoje está sendo... Eu fiz esse tempo um cadastro no site para vaga de emprego, e lá agora existe, quando vai falar de sexo, não tem mais sexo, é gênero. Ou orientação sexual, né? Qual é o seu gênero? Nós não cremos nisso. Nós não cremos, porque como você se identifica, como se fosse um negócio neutro, né? Como se nós, a partir do momento que nascemos, somos neutros quanto à nossa sexualidade. E desde o início a sexualidade é uma coisa clara. O XX, né? E o XY. Acabou, isso é genético, tá na nossa natureza. O homem foi feito para ser homem, biologicamente foi feito para ser homem, racionalmente foi feito para ser homem. A mulher a mesma coisa,
a sua sexualidade. Quer dizer, a sexualidade é uma questão genética. É muito mais do que... Não é algo subjetivo, algo que eu vou descobrir depois. Não existe isso. Tá? Na sua natureza. Sim. O sexo, ele é biológico. É biológico. Porque tem gente agora, né, que fica nessa se identificar. Começa por aí. Outra coisa, querendo atribuir significado que não existe, que Deus já estabeleceu o significado. Então, é homem e mulher. É uma coisa assim que tá clara. Quando Deus coloca o homem pra dormir, tira da costela ali, pra fazer a Eva. Com certeza, ele pegou o molde do próprio homem pra fazer a mulher. Sim. Né? Para que pudesse convergir, para que eles pudessem procriar, para que eles pudessem viver juntos e tal. E não apenas fisiologicamente, mas até emocionalmente, espiritualmente, tudo. Dá um encaixe, é perfeito. Não, é um negócio perfeito. O que o homem tem em falta, a mulher tem em excesso, para que ambos se completem. Ambos ser uma só carne. É algo assim que realmente completa mesmo. Eu sou casado e eu vejo que é algo assim que dá um encaixe assim. Exatamente. É claro que existe... Tem conflito por causa do pecado, não é nem por causa do é o pecado que dá o conflito. Tem a individualidade de cada um, né? Mas é interessante a ideia de encaixe, sabe? Essa coisa que harmoniza, é um negócio assim que harmoniza, assim. Tem situações que, por exemplo, a mulher, ela, em determinadas situações, o emocional dela já não consegue encarar determinadas situações, e você, como homem, não é porque você é o bonzão, não, é porque você foi projetado para passar por aquela situação sem se abalar emocionalmente. É um negócio, assim, fantástico. Um negócio que dá... E Deus, ele... Não, é pra você ver como que... Deus, ele é perfeito naquilo que ele faz. Sim, como os animais, né? Como um todo. Deus também criou... cada um vai produzir segundo a sua espécie. Até nisso Deus fez para que a coisa caminhasse, desse certo. Um outro ponto aqui, que isso aqui é polêmica. Agora vamos jogar uma polêmica aí. Vamos começar lá de trás ainda. Alguns estudiosos, eles... vão acreditar que a procriação só aconteceu depois da queda entre Adão e Eva, o que pode não ser totalmente verdade. E outros já acreditam que antes mesmo da queda já houve também a procriação. Vamos lá, o que você pensa acerca disso aí primeiro, para depois nós comentar? Eu acredito que foi antes da queda. Eu acho que o propósito original era esse. Era o casamento. Antes da queda, Eva e Adão já geraram filhos. Sim. Caim, por exemplo, o primogênito. Tem uma passagem, deixa eu ver se eu acho aqui. Quando interessante que de Gênesis capítulo... Deixa eu ver se eu lembro. Se eu lembro aqui, Adão conheceu sua filha. É a irmã? Não, eu não sei onde que vai estar esse texto aqui. Fala de... E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Se bem que já era depois da queda aqui, né? Gênesis 5, viveu a semelhança. Tá falando de 7? Quando ele diz conforme a sua semelhança, é interessante que a linha aqui, a linha entre a humanidade, se a gente for retroagir a humanidade lá atrás, a humanidade ela parte de Sete ou ela parte da genealogia de Caim. E ali a Sete dá a ideia dos filhos de Deus e os filhos da ira. Mas de fato foi depois da queda. Mas eu acredito que a ordem ela já tinha vindo antes. Porque as pessoas... Isso é um ponto. Eu quero esclarecer isso aqui, porque é daqui que surge o problema. Porque as pessoas têm uma teologia errada na cabeça porque as pessoas pensam o seguinte, porque a Bíblia ela não dá detalhes de tudo. Tá. Você quer tá entendendo? Porque porque tem gente... ele vem como uma questão pós-queda. Exatamente, é o que as pessoas pensam. Como se tipo a procriação, porque o relato dos filhos de Adão está depois da queda. Tá. E aí a pessoa pensa assim, então sexo e o pecado tá atrelado. Como se fosse algo negativo. E não é verdade isso. O texto de Gênesis 1, né, 26, texto clássico, né? Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre tudo, sobre toda a terra, sobre 28. Todo o réptil que se move. O verso 28. Aí... Criou o macho e fêmea, no verso 27. Exatamente. E no diz, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, e todo animal que se move sobre a terra. Quer dizer, a procriação é antes do pecado. Antes da queda. Então é um absurdo eu achar
que o sexo, o pecado tem uma certa, coisa nada a ver com a outra. Ali eles eram um casal criados por Deus para abundar a terra de seres humanos. Foi dado como uma dádiva para o casal. O sexo foi um outro ponto também, depois da queda do homem, aí começa o relato de Caim, Abel, etc. Que o texto de Gênesis 4, não, eles não eram adolescentes, não eram crianças, eles eram adultos. Um lavrava a terra, o outro cuidava do lugar. Ele não era criança, gente. Criança não cuida da terra, não lavra, não ara a terra, pelo amor de Deus. Ainda mais que havia carne da broca. O negócio já tava no deserto, os coitados. Aí, e depois Caim casa-se, né? Caim casa-se com quem? Uma de suas irmãs, obviamente. De onde surgiu aquela mulher? Brotou da terra? Não, era uma de suas irmãs. Até porque a Bíblia só começa a falar de mulheres depois. Sim. Né? Nas genealogias que vão vir à frente. A figura masculina sempre é o que predomina. Então, tem 2 irmãos, mas penso que tem muitas moças aqui. Predomina por causa da gente. Até mesmo os filhos de Adão. Nós não temos nem ideia da quantidade de filhos que Adão e Eva tiveram. Adão morreu com 930 anos. 930 muito filho. A Bíblia fala que ele teve 3 filhos, né? Ou 3 filhos são mencionados. Caim, Abel e Sete. Mas, maximiza esse número. Né? Que na verdade a Bíblia, quando ela tem um propósito de explicar uma história, e ela seleciona aquilo que é importante. Aquilo que é importante, aquilo que lhe interessa para explicar a história. E outros, claro, a partir do momento que você escolhe você acaba. O outro fica no bastidor só. Exatamente. Mas então, de fato eles tinham muito. Nós entendemos então, a partir daí, que a procriação, até mesmo o nascimento dos filhos de Adão, compreende antes da queda. Porque a partir do momento em que a queda de Adão e Eva, todos caíram. Sim. Todos caíram ali. Né? Não era necessário todo mundo comer do fruto para haver a queda. Sim. Não, a mulher comeu, deu ao seu marido, a aliança foi feita com eles, isso reverbera. De uma perspectiva já pós-ressurreição, né, do Novo Testamento, a gente entende, né, a gente pega ali Romanos 4, 5, que quando Adão caiu, todo mundo caiu, porque ele era o cabeça federal. O cabeça federal da Então raça. a responsabilidade estava sobre ele. Então a partir do momento que ele cai, toda a humanidade juntamente com ele cai também. Cai junto. Então, veja bem, sexo é uma coisa, pecado é outra. Não misture as coisas. Então, isso daqui que fica muito claro aqui para nós. O sexo ele é uma dádiva de Deus. Exatamente. Deus que inventou o sexo. O sexo existe um lugar para ser feito, é o casamento. O casal precisa ter uma vida sexual ativa para ter um bom funcionamento do casamento e etc. Por causa dos benefícios emocionais. Exatamente, tantas coisas. Tantas coisas que... E agora vamos pro ponto que eu sei que vocês estão aí já esperando isso aí. Agora vamos para a parte da treta, onde dá os problemas. Porque se nós entendemos que o sexo é Deus que inventou, o sexo ele é necessário, ele tem que ser feito. O ser humano foi biologicamente preparado para isso. Então, onde entra o problema do sexo? É o sexo ilícito. Sim. O sexo fora dos padrões divinos. Que envolve homossexualismo, envolve o lesbianismo, zoofilia. Sim. Né? Porque existe gente que faz sexo com os animais. A pornografia, que é o sexo consigo mesmo. Sim. Né? A masturbação em si. Quer dizer, veja como a coisa é ampla. Não é uma coisinha assim. Quando você não faz a coisa certa no lugar que Deus preparou para você certo, você vai buscar em outros lugares. Sim. Aí que está o problema da luxúria, do pecado e daquilo que a gente está aqui tratando. Então, a primeira coisa aí, luxúria. Da questão do sexo ilícito, eu acho que o primeiro que nós poderíamos falar é o do antes do casamento, esqueci o nome que a gente... Fornicação. A fornicação. O primeiro deles aí é a fornicação. É o primeiro sexo ilícito aí que a gente poderia avaliar aí é a fornicação. Como evitar esse negócio aí? Então, a gente... Porque falar de virgindade hoje tá bem complicado. Eu penso o seguinte, que como você bem colocou no início, existe uma certa omissão da igreja. Né? Uma certa omissão. E eu nem sei se posso dizer que é culpa deles, né? De quem... Mas eu vejo que também eles têm uma dificuldade. Limitações, como você bem disse. Cerca-se o assunto e até aqui, mas passou daqui. Não fale. É porque eles têm medo. Tem um certo receio
de trabalhar o assunto. A questão é por que existe esse receio? Por que todo mundo se cala? Por que ninguém discorre a respeito? Por que será que... Porque a gente vê a nossa meninada, nossa molecada, os hormônios na flor da pele. Sim. E a gente vê os adultos... Paulo ainda diz, é melhor casar do que ser abraçado. E a gente vê os adultos, às vezes até não consegue orientar, ou às vezes não consegue mostrar, não, é por aqui ou por ali. E por que existe isso? Eu acho que esse que é o ponto. Por que eles têm essa dificuldade? Será que também porque eles também são tomados desse sentimento, dessa instinto interior, essa interioridade, esse instinto do interior também que será que está aflorado? E eles, os próprios, quem deveriam falar também não tem condições também de... Às vezes não tem testemunho. Exato. É porque... Por que será que eles não passaram por isso lá atrás também e eles escorregaram? Uhum. Eles escorregaram e falei, agora, como que eu vou fazer isso? Mas esse é um caso tão crítico. Porque a Bíblia ela é clara, só concluir, a Bíblia ela é clara quando diz, por exemplo, que o sexo antes do casamento ela é pecado. Só que a gente não consegue lidar com isso. Por causa justamente dessa necessidade. Ela é biológico, na nossa anatomia ela foi feita para isso. É uma necessidade vital, fisiológica. Da mesma forma que a gente tem necessidade de comer, a gente sente necessidade de sexo. Né? E como que as pessoas não conseguem lidar com isso? Com essa necessidade? Será que eles lá atrás não conseguiram lidar com isso? E aí a gente falta o referencial. A Bíblia fala que depois, antes do casamento é pecado. Pecado. Mas talvez eles escorregaram lá atrás. E eles faltam uma referência, às vezes, bíblica para lidar com essa questão. O sexo antes do casamento é pecado. Mas a gente vê um fenômeno hoje que o pessoal está saindo cada vez mais tarde da casa dos pais. O sexo, O sexo sem compromisso. Exatamente. As pessoas querem o sexo, mas elas não querem mas eu vejo ter aliança. Eu vejo isso uma outra questão. A molecada acaba conhecendo o sexo com 12 anos, 12, 13 anos, até menos ainda, né? Dependendo do contexto. A gravidez na adolescência. Dependendo do contexto social onde a pessoa mora, né? Ela conhece o sexo mais cedo, né? Se ela cresce num ambiente de erotização, onde tem funk, por exemplo, ela vai conhecer o sexo cada vez mais antes. Só que ela conhece o sexo aqui, com 12. Só que daí ela não pode só depois do casamento. Como que ela vai lidar com isso até todo esse período? Então é uma questão bem delicada. Não, é porque assim, esse é um ponto. A gente vê um reflexo dessa omissão no púlpito, mas isso é fruto de uma omissão dentro de casa. Né? Os pais. Sim. Educação sexual, quem deveria passar em tudo isso? Os pais. Então, mas será que os pais... Então, começa aí. Maioria de nós, será que você pode dizer aí pra mim, não, eu aprendi sobre isso com meu pai e com a minha mãe? Provavelmente não. Aprendeu com os amigos, na escola, com o vizinho, aí com a internet hoje em dia. Será que os pais também não escorregaram na mesma deficiência? Sim, na verdade é o efeito dominó de muitas coisas. Como o pai vai chegar assim e vai dar referência? Falou aqui, a Bíblia fala só depois, só que nem os pais... Não, às vezes, então, esse moralismo, o que eu falei lá nisso, essa hipocrisia, esse moralismo excessivo, é o que mata. É o que mata. Porque, veja bem, é algo divino, é algo bom, Deus que inventou. E se não é ensinado da maneira correta, você coloca um tabu. Sim. Você, inclusive, traz um problema lá na frente pro próprio casamento da pessoa, porque teve uma referência, um ensinamento totalmente moralizado sobre uma coisa. A pessoa falando que é pecado, uma coisa que não é pecado. Você tá entendendo? Ao ponto do cara dar a paz do Senhor pra esposa lá. Você tá entendendo? Vamos colocar aqui o hino da vitória pra gente ter um ato sexual. Não dá. Né? Vamos tocar o hino da harpa aqui agora pra gente ter um clima romântico. Gente, não dá. Por exemplo, a própria música. Não existe música romântica no meio cristão. É verdade. A música romântica, você vai falar, as nossas referências sobre romance, tudo não vem da igreja. Sim. Tudo que nós entendemos sobre o assunto vem do mundo secular. Sim. Os filmes, as séries, as músicas sertanejas, os cantores românticos, tudo. Poemas, livros, tudo vem de fora, não vem de dentro. Você vê quão grave é a omissão sobre esse tema. Sobre esse tema, exatamente. E aí você vê pessoas que
são colocadas muito precocemente a isso, sem ter um referencial nenhuma. Alguns chegam a ter gravidez na adolescência, doenças, né, contrair doenças, sim. E por aí vai, né? Vai surgindo, desencadeia, parece com uma série de coisas. Agora um ponto aqui que eu quero tocar, que acontece muito, e eu nunca entendi esse negócio, sinceramente. O camarada lá, tô falando ainda sobre fornicação. A pessoa falar fornicou. Aí a pessoa engravidou. Sim. Às vezes a moça era da igreja ou não, ou o rapaz era da igreja ou não. Sei que gerou lá a gravidez. Sim. Ok. O que os caras querem fazer para resolver o problema? Casar. Eu nunca entendi isso, gente. Como se casar fosse resolver o problema. O problema não é esse. Se o problema fosse o casamento, tivesse casado antes. Mas aí aí você tocou num negócio interessante. Essa questão do moralismo. Parece que eles casam pra voltar... Pra expurgar o pecado, parece. Não, pra trazer a situação pra dentro da cerquinha do moralismo. Pra ficar bonitinho. Você quer fazer, então vamos casar aqui. Você resolve. Resolve, estabeleceu a moral novamente, mas não resolveu não resolveu o problema. Porque isso vai gerar um outro problema lá na frente. Que nós estamos falando ainda do sexo antes. O casamento, às vezes, porque às vezes nasce ali o engravida e eles nem se conheceram. Não, duas crianças vai casar. Duas crianças. Aí, na verdade, o que aconteceu? Só colocou o cara para estabelecer a moral. Para trazer novamente a moral para dentro da cerquinha, que a gente sabe essa questão moralizante, mas eles nem se conheceram. As estéticas ali. Para manter manter essa estética, não, eles são casados, né? Agora casou, acabou o pecado. Acabou o pecado. Não que realmente acabou o pecado, mas acabou, mas não acabou, porque porque a gente vai falar, a raiz é muito mais profunda. Exato. Que é onde vai surgir lá na frente o adultério. Quer dizer, o sexo fora do casamento agora. Quer dizer, tudo é sexo. A questão não é o sexo, a questão é onde o sexo é feito. Sim, o pecado está em você fazer sexo fora do padrão estabelecido por Deus. Ou você fazer fora é pecado, como fazer antes é pecado. É uma coisa que eu fico... Como que as pessoas lidam com... É uma questão complicada, né? Igual, como eu falei, a criança, o adolescente conhece o sexo ali com 13 anos. Só que ela não tem condições ali de casar, né, com 13 anos. Se bem que na Bíblia era uma cultura diferente. Sim, a Bíblia existia pedofilia quase. Eles casavam o casamento era precoce. Minha avó casou com 12 anos. 12 anos. Mas eu acho que essa questão da pedofilia também... Que não é pedofilia como a gente entende hoje, né? Exato. É um outro contexto. Mas era um casamento muito precoce, muito cedo, né? Essa conceituação de pedofilia é a partir do momento que foi estabelecido que adolescente... o adulto com o adolescente. Como criança e tal. Porque a gente olha, por exemplo, até ali para Maria, mãe de Jesus, ela tinha o quê? 14, 15 anos na época, né? Não, até na nossa cultura mesmo brasileira, lá... Um tempo atrás... Há uns mais de 80 anos atrás, uma mulher chegasse aos 25 anos, 30 anos, não casou, ela não casava mais. Então, aí acontece. É loucura isso, é verdade. Os mais velhos aí que acompanham podem falar. É interessante porque a nossa referência bíblica, por exemplo, quando a gente olha... volto a falar, por que há essa omissão? Né, o ponto aqui. Primeiro, porque talvez até os próprios pais da criança, ou até mesmo os nossos obreiros, eles têm dificuldade de lidar até com os seus próprios instintos, né, com a sua própria interioridade. Uma outra questão é que a nossa referência bíblica é que quando a Bíblia fala que sexo antes do casamento é pecado, a cultura bíblica, o casamento se dava na puberdade. Né? Era um casamento arranjado. Não era... E hoje as pessoas casam-se muito mais tarde. Então, assim... Como lidar com isso aí? Como a gente lida? Essa que eu acho que é o grande ponto. A questão que a gente foca muito nessa questão do moralismo que você colocou. A gente quer cercar a situação... Não, né, dentro desse limite, e aí o camarada engravida a moça, não vamos casar pra gente restabelecer a moral, porque nesse caso... E às vezes cria um outro problema. Desse jeito que vocês estão vivendo, vocês estão de forma imoral, vamos restabelecer a moral. Mas não é essa a questão, como que a gente lida com toda essa Então, eu vejo esse assim, fato, né? Isso aqui é importante, porque ainda mais nesses dias, nós estamos vivendo uma epidemia de divórcios.
pessoas... Isso dentro do casamento, tá? Sim. Divórcios, violência doméstica que explodiu no período da pandemia. Vício, pessoas, homens como mulheres, viciadas em pornografia e masturbação, casadas. Não tô falando de gente não casada, Sim. não. Quer dizer, todos os problemas atrelados à questão do sexo, da luxúria e etc. Quer dizer, eu vejo que aí então falta, além de uma educação correta sobre o assunto, Sim. uma maturidade emocional como espiritual sobre o assunto. O Pondé, ele fala um negócio interessante, que eu achei muito interessante essa fala dele, que ele fala a luxúria em certo sentido. Ela tem uma função social. Por quê? O camarada que ele é viciado em sexo, ou que ele tem esse desejo intenso por sexo, ele vai atrás de alguém. Na falta do objeto A, ele vai atrás do objeto B, do objeto C. Ou seja, aquela pessoa que às vezes era relegada para a terceira, quarta opção, na falta do objeto A, vai ele mesmo. Sim. Então aquela pessoa que era desprezada, eu falo mulher porque eu sou homem, mas pode ser um homem, uma mulher que vai atrás de um homem e tal. Na falta de um objeto A, ele vai pegar o desprezado que é o B ou o C. E aí fala, ou seja, aquela que era infeliz, que não era escolhida, ela acaba sendo escolhida. E aí entra isso que você falou. Imagina que essa pessoa casa com essa pessoa, que já era a quarta opção, mas ele está tão viciado, ele é tão intenso esse desejo, essa luxúria toma tanto conta do coração dele que ele vai atrás. Vamos imaginar que ele casa. E aí veja, qual foi o critério pelo qual ele se juntou com aquela mulher? O sexo. O desejo sexual. E aí vai dar problema no casamento. Porque o casamento não é só o sexo. Ele não tem maturidade nenhuma emocional, nem espiritual. Ele só tá ali por um desejo carnal. Aquela mulher ela é só objeto de desejo. E por algum motivo que chega a casar com essa pessoa. Então, assim, vai ser mais uma analista do divórcio. Não, é aí que tá o ponto. Porque você tem pessoas que estão entrando em relacionamentos. Por exemplo, a questão do amor. O amor tá relativo. As pessoas falam eu te amo e fazem declarações na internet e aquele negócio e coraçãozinho e eu fico urticária de certas coisas. Porque a pessoa faz isso hoje, daqui um mês ela tá fazendo isso pra outra pessoa, no outro mês seguinte ela tá fazendo pra outra. Que amor é esse? Quando Paulo diz que amor de marido para com a esposa é o mesmo amor que Cristo teve para com a igreja. Um amor sacrificial. Você dá o ponto da sua vida, se necessário for, pela pessoa amada. Você vê como que o amor é algo profundo biblicamente. E aí a questão do eros, né, que tem a ver com o amor romântico, é puramente o amor de desejo, satisfação sexual, pelo desejo pelo desejo. Eu vejo que o sexo, a gente já trabalhou essa questão do ídolo. Na verdade, o sexo ele acaba sendo um deus no seu coração. Sim. E aí o sexo, você vai organizando a sua vida, você vai esvaziando as outras coisas de sentido, e a única coisa que tem sentido é o próprio sexo. Né? Você vai acabar esvaziando, o sexo ele vai determinando a forma como você enxerga a realidade, encara a vida, se relaciona com as pessoas. E aí, por exemplo, a moça deu um sorriso pro camarada, o camarada já interpreta aquilo. Cara, isso é tão grande. Ele já interpreta aquilo porque ele tá tão tomado, ele já esvaziou tudo de significado, ele já interpreta aquilo como se a mulher estivesse dando mole para ele, por causa dessa questão sexual. O sexo acabou como se entorpecendo, tirasse a mente da pessoa do ordenamento normal da vida, sabe? Mas aí é onde eu vejo, porque eu entendo, e biblicamente é assim que a Bíblia nos ensina, o casamento ele é para pessoas autônomas, né? Deixar pai e mãe. Sim. E para pessoas maduras. Sim. A maturidade. Né? Adão e Eva não nasceram, eles foram criados por Deus já no seu estado de maturidade. Sim. Para o casamento, para a união ali. E aí você tem pessoas que não são autônomas e não possuem maturidade nenhuma. Sim. Elas são crianças grandes. São crianças grandes, aí tem esse desejo, a questão é o desejo, é satisfazer o desejo, vai lá, vamos casar. E vamos ver o que vai dar certo. E aí um pisa no pé do outro a vida inteira, até às vezes alguns dá certo, fica casado por mais tempo.
mas a maioria se desfaz em pouco tempo. Sim. Porque não tem base, não tem fundamento, é lógico que a coisa vai desmoronar. Então eu penso que... Você casar, você adquirir esse relacionamento com base num único critério, com o critério sexual, com o critério... É um perigo. É um perigo. Tem que haver esse ensinamento, tem que ver se... A questão sexual ela é fundamental, faz parte. Porque não tem como também você se unir com uma pessoa que você não a vê como uma parceira sexual. Porque também é uma amizade, não um casamento. Sim, não. Casamento vem de a casa lá. Começa aí. Exatamente. Mas eu vejo assim que você pautar, por exemplo, a sua decisão pelo casamento, tendo como único critério o sexo, eu acredito que é perigoso, porque o casamento não é só o sexo. Por mais que o casamento esteja envolvido a questão sexual, não é só o sexo. Existem outras coisas. O sexo é algo do cotidiano. Você vive a sua vida e você faz sexo. É algo assim que ele está dentro de um contexto. Sim. Ele nunca é... Até o mesmo sexo fora do casamento. Como o Pondelli mesmo diz. Você até faz, mas depois se você entrar numa ressaca moral... Você entra numa ressaca moral. Você entra num tédio. Porque parece que tá um negócio desvinculado do contexto. E é isso que acontece. Então aí, vamos agora então puxar aí a questão. Falamos um pouco sobre o sexo antes. Vamos agora ver o sexo fora. Sexo antes do casamento, agora o sexo fora do casamento. Porque, veja bem, tudo é sexo. Estamos falando do mesmo assunto em contextos diferentes. Por que que uma pessoa que tem o sexo no lugar certo para ser feito, ela busca o sexo fora? Então, qual é o problema? O que acontece com esse ser humano? Tanto o homem quanto a mulher. Porque às vezes quando a gente fala de adultério, as pessoas acham que é um pecado só masculino. Sim, não. E não, hoje em dia a coisa tá feia. Pelo contrário. Eu converso muito isso com pessoas casadas, né? Com outras pessoas. Eu tenho meu trabalho, tenho amigos que a gente conversa sobre esse tipo de assunto, porque volta a falar, o pessoal gosta desse tipo de assunto. Nossa, falou disso aí. E eu vejo que o sexo, ele realmente ele é extremado a importância que ele tem para determinadas pessoas. Então, como o próprio nome, o próprio significado luxúria, esse apetite desordenado. Por mais que ele tenha o lugar certo para fazer, ele não se satisfaz. É um negócio assim... Eu já ouvi alguém falar que sexo não é sobre sexo, sexo é sobre poder. Então, uma pessoa que quer poder. É uma questão assim que... É autossatisfação. Eu não sei se é uma questão hormonal, se era uma questão... pode acontecer também. Tem a questão... Tem pessoas que têm um apetite sexual muito maior por causa de uma questão hormonal mesmo. Tem uma questão hormonal, eu converso com algumas como pessoas, outros têm um desapetite, se é que existe não querem, né? Tem essa questão, mas tem essa questão do pecado mesmo, que transforma o coração e faz ele desejar o sexo. O sexo, ele se torna Deus no coração da pessoa. E a pessoa vive a sua vida por aquilo ali. Porque também isso. E ele vai buscar fora, por mais ele não se satisfaz. Eu já conheci pessoas que teve o ato sexual com a esposa e depois ia pra frente da pornografia, se masturbar. Ou mesmo no ato com a esposa tá pensando em outra pessoa, ou a esposa também, pensando em outro homem. Exatamente. É difícil a gente entrar nos meandros do porquê, mas eu acho que o ponto fundamental de integração, eu acho que é justamente esse apetite desordenado, fruto do resultado do pecado que atua no coração humano, do pecado que, brechas abertas, o pecado que ele atua para a disfunção da natureza humana. Parece que a natureza humana tem uma função, né? Essa normalidade do sexo. E o pecado vem e ele traz uma ideia de disfunção, de modificar a Mas normalidade. Mas o que eu vejo também é assim, como aquilo que a gente falou lá, é uma questão espiritual. Sim. Então veja bem, o inimigo, ele quer que o jovem, que é solteiro, fornique, sem dúvida. Porque é um pecado. Sim. Ele quer que ele rompa o seu relacionamento com Deus. Fornicação é um pecado. Então eu vou levar ele, é um desejo que já faz parte do biológico dele, vou estimular ele. É o caso de José, né? No Egito. Sim. Fora do casamento, é um pecado também. É adultério. Então,
é muito mais vantajoso o cara fazer sexo fora do casamento do que eu estimular ele a fazer sexo com a esposa dele, com o esposo. Então eu vejo que é uma questão espiritual. Sim, também. Antes e fora. Sim. E no casamento, as pessoas muitas vezes não fazem. É casado, pode fazer sexo, não faz. Tem gente que pecou antes de casar porque queria fazer sexo. Casou, não faz sexo. Aí pecou fora do casamento pra fazer sexo. Dá pra entender o negócio dele? Parece uma loucura. E aí é onde eu vejo o aspecto espiritual. Sim. Porque o inimigo, ele quer... É um pecado, a luxúria é um pecado. Então o inimigo, ele quer levar as pessoas ao pecado. Aí se você não tiver... Porque você casou, você não virou um ET. Entendeu? Sim. Você casou, você não deixou de ser homem. Sua mulher não deixou de ser mulher. Exatamente. Então... ainda que você como casado e sua mulher como casada, as pessoas, você tá no mundo, as pessoas vão olhar, vai se atrair e assim por diante. E você também vai achar mulheres bonitas, ela vai achar homens bonitos, isso é normal, não deixou de ser humano. Aquela analogia do nariz, né? Você não sente só um cheiro, você sente todos os cheiros. Exatamente. A questão é onde o dono do nariz vai meter o seu nariz. Boa! Eu acho que essa que é a questão. Onde o dono do nariz vai meter o seu nariz. Porque o cheiro ela vai sentir. Mentira da minha parte se eu falar que não acho outras mulheres bonitas. Seria uma hipocrisia. Seria uma hipocrisia. E da parte da minha esposa, a mesma coisa. Até às vezes a gente conversa, nossa, fulano é bonito, nossa, fulano tem um rosto bonito. Porque eu acho que isso é natural. É natural, a maturidade, né? A questão não está nisso, a questão está... Vocês escolheram ser ambos uma só carne, parceiros sexuais e tudo na vida, né? Então, assim, eu vejo muita gente assim, que falta essa maturidade, essa disfunção começa exatamente com o relacionamento do homem para com Deus. Sim. Do homem para com o próximo. Sim. Com a própria palavra de Deus, tudo, né? O Pondé, ele tem uma... Ele trabalha a ideia ele trabalha a ideia do pecado como disfunção da natureza humana. É interessante porque ele vê o pecado através de um viés filosófico, né? Mas a Bíblia é interessante, porque a Bíblia ela não descarta essa questão. Porque a Bíblia ela tem uma implicação prática, né? Sim. Então, assim, a natureza humana, o ser humano, o que de fato é ser humano? O que é ser de fato humano? Será que existe um padrão de normalidade do que significa ser humano? Existe um limite dentro do qual o ser humano ele é tido como ser humano, e se ele extrapolar esse limite, ele já não é mais visto como ser humano, mas ele já é visto em termos bestiais, como um animal. Sim. Então essa ideia, e a Bíblia trata essa questão. Então assim, o Pondé ele vê de um viés filosófico, ele fala sobre a disfunção da natureza humana. A natureza humana dentro do seu padrão de normalidade, o sexo, está dentro desse padrão de normalidade, né? Dentro desse limite, o sexo. Está dentro desse limite. Agora, se esse sexo passar, ele já é pecado. Passar fora desse padrão. Sim. E aí entra o adultério, o sexo antes do casamento. O que a gente chama de ser o animal. Ser o animal, é uma pessoa quase que não racional. Ela age como irracional, um instinto animal sobre o negócio. Animalesco, E como o Kivitz coloca, eu acho que a gente precisa transcender a nossa não deixar de ser, porque isso é inerente à condição humana. A gente negar o sexo é negar a realidade dos fatos. Aqui agora só um ponto aqui que é importante. Eu vejo que muitos problemas atrelados ao sexo, que é aquilo que a gente tem falado desde o início, é a omissão. Sim. E eu vejo que há uma omissão no próprio relacionamento marido e mulher. Sim. Né? Porque assim, a vida a dois, eu não sou casado, mas a gente entende assim. Sim. É uma chama que você não pode deixar apagar. Sim. E muitas coisas no casamento, eu tenho muitas amizades, na verdade a maioria das minhas amizades são pessoas casadas, então eu sei de tudo. Porque as minhas amizades são pessoas sempre mais velhas do que eu. E muita gente já falou pra mim assim, não, quando você casar você vai ver que não é isso o que você imagina que vai ser o contrário. Sim. Porque tem conta pra pagar, tem o trabalho, tem o estresse do dia a dia, a igreja. Não, é diferente. Aí você vê de outra maneira. Porque eu acho que o sexo, ele
eu acho que ele é idealizado, sabe? Uhum. Existe um ideal muito... existe um ideal e é trabalhado em cima desse muita ideal. imaginação. Exato. As propagandas, né? Que pintam uma coisa muito uau. Só que às vezes não é. O sexo ele é algo do cotidiano normal. Da mesma forma que você se levanta, você vai almoçar, você sai para trabalhar, você se cansa, você fica cansado, você fica estressado, você tem as suas preocupações. O sexo tá ali, ó. Então, dentro desses elementos. Então, aí diante disso é que alguns falam assim que a chama pode apagar, né? A pessoa de chegar um casal passar meses, às vezes até anos sem ter contato. E eu não tô falando do sexo como ato, porque eu entendo que sexo não é só o ato. Eu entendo que é muito mais que isso, é a intimidade do casal. Sim. Né? E começa aqui, na mente. Porque sexo é fantasia também. Sim. Sexo é você desejar o próximo. Uhum. Né? O Paulo ainda diz, o corpo da mulher é do marido, o corpo do marido é da esposa. Quer dizer, não só a matéria, porque sexo não pode ser matéria com a matéria, tem que ser corpo e alma no ato sexual. Uma ligação orgânica. É você estar ali não só de forma a matéria em si, mas a alma também. O desejo, você tem desejar estar ali. Sim, a questão do encanto ali, né? Tem essa questão. E aí eu vejo que muitas pessoas chegam a esfriar no relacionamento porque o casal, às vezes é o que a gente tá falando, você tá vivendo, tem que continuar, surge uma doença. Perdeu o emprego. Aconteceu, você tá vivendo, coisas acontecem na nossa vida. E muitas pessoas, por não saber lidar com isso daí, isso influi diretamente na vida a dois. Sim. Entendeu? Essa questão que você falou que E aí aí você se pergunta por que chegou assim? Aí você vai analisar. E o casal vê onde está o problema, mas ele às vezes não tem maturidade para os dois dialogar sobre o tema. Aí, como que você lida com isso? Porque não tem jeito. Tem que haver diálogo. E tem casal que tem... Por causa do tabu ser tão grande, eles não conseguem falar sobre isso entre eles. Eu acho que tem que haver o diálogo, tem que ver essa consciência, né? Como você bem disse, é uma questão espiritual. Então, assim, o sinalzinho de alerta, ele sempre tem que estar, sabe? Toda hora ele tem que... você falou, dia a dia. É o dia a dia. Preocupações, problemas, isso, aquilo, quanto para pagar. Você sai para trabalhar, chega cansado, aquela coisa toda, sabe? Quem tem filho, eu acho que a situação acho que tende a triplica. Só que o sinalzinho de alerta tem que ligar. Ó, sexo. Isso aqui não pode faltar. Porque isso é intimidade, o carinho, o beijo, o elogio. O sexo não pode faltar, porque isso aí é uma coisa que Deus deu também, e ele traz benefícios emocionais, físicos, ele libera substâncias químicas no seu próprio corpo. Fora que existem pessoas, que a gente está falando bastante do moralismo, tem gente que espiritualiza o negócio até num ponto extremado. Pede oração pra fazer. A pessoa é fervorosa na igreja, a irmã é do manto, ela corta uma cana aqui, ela gira os pratos de pizza e dentro de casa é uma geladeira duplex com 2 congeladores, em cima e embaixo. Ou o irmão é do manto também, mas dentro de casa não fala que a esposa é bonita, né? Não elogia a esposa. Porque é aquilo que a gente tá falando. O sexo não é só o sexo é tudo. Sim, ele é tão espiritual quanto você culto. O carinho. Olha, eu vou falar aqui de coisas assim. Eu já vi gente casada, que chega pra me conversar comigo, eu fico assim, eu acho engraçado. A pessoa fala assim, não, mas minha esposa não é tão carinhosa, ou meu esposo não é tão carinhoso. E um fica esperando muitas vezes pelo outro. Sim. Porque o orgulho do ser humano limita ele, né? Sim. Ninguém quer dar braço a torcer. E aí aquilo ali vira em vez de ambos... Veja bem, ambos querem aquilo ali, mas ambos por causa do orgulho ou outros pecados, não vive uma vida feliz. Essa é uma aí a grama do vizinho fica mais verde, né? Aí que tá. Você precisa, pra você não desejar a grama do vizinho, você precisa cultivar o seu próprio terreno. Você exatamente, arar a terra todo dia. Arar a terra, Sair, mandar um WhatsApp, meu amor, te amo. Esse é um contexto, isso. E é realmente isso, é um contexto, é o dia a dia. O sexo, como diz o Claudio, regar a plantinha. O sexo ele não começa no ato, ele começa antes. Sim. Ele começa tudo naquela, né, de elogio, de carinho, um beijo, você mandar uma mensagem durante o dia. Então, tudo é um contexto.
Não é fora desse contexto. Então, quando Deus estabeleceu essa questão do sexo, é para ser colocado dentro de um contexto. É onde ele faz todo sentido. Eu já conversei com pessoas que quando eu falei aqui da ressaca moral, o camarada vai buscar sexo fora do casamento, ele vive ali, ó, período 3 meses, 5 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos. E aí ele chega assim e fala, não tem sentido. Virou amiguinho. Não é essa questão, não tem sentido, porque por mais que o ato seja bom, nada faz sentido. E por que não faz sentido? Porque com quem que ele divide as emoções dele, a vida dele? A vida, com quem que ele divide? É com a esposa. Com quem que ele vai passear? Ele desfruta de relacionamento com a criança, com o filho. É com a esposa. As preocupações do dia a dia, as emoções, né, as aflições, as angústias, é com a esposa. Então veja, ele tá fazendo algo fora desse contexto. Sim. Ele não vai encontrar sentido. Eu vejo, assim, a questão da maturidade emocional, espiritual, para que o casal se una, porque, por exemplo, no contexto grego, a palavra amor tem várias palavras para amor. Sim. Primeiro é storge, é o amor do filho para com o pai, do pai para com o filho, amor familiar. Aí você tem o amor filos, que é a amizade. É o primeiro contato de amor fora daquela bolha, né? Do extrato ali da família. Aí o amor eros, né? De um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem. E o amor divino, o amor ágape. Eu percebo que se em algum momento dessa evolução, né? Desde o amor na família, amizades, até chegar o amor marido e mulher, e até a questão do amor divino, né? Se algum desse momento tiver uma debilidade, vai dar BO no relacionamento a dois. Sim. Por exemplo, e a gente vê isso muito. Por exemplo, se não teve um bom referencial de pai ou de mãe, vai dar BO em alguma hora. Sim. Se com isso, amizades. Porque o que prova que você tem saúde emocional é que você tem amizades com mais de 5 anos. Se você é uma pessoa emocionalmente saudável, você tem amizades com mais de 5 anos. Se você não consegue contrair amizades com mais de 5 anos, você é problemático. Você tem um problema. Essa é verdade. É um dado interessante. Então veja bem, tem gente que não consegue. 1 ano, 2 anos, 6 meses, não tem mais amizade. É pessoas solitárias. É o ermitão. Tá solteiro aí. Tá sozinho no mundo. E aí, por causa disso, vai gerar problema também no casamento, na união marido e mulher. E a questão do amor divino é óbvia, né? Sim. Se você não tem a referência... Deus é amor. Se você não tem a referência de Deus como o objeto da nossa afeição, vai dar problema também nisso. Porque até alguns ilustram essa parte, né? Que quando a crise no casamento do Eros ou do Philos, o ágape cura. Que é o amor divino cura. Cura. Eu posso dizer que cura. Eu falo isso com uma experiência própria. Eu vim minha esposa veio de uma família conturbada, né? Eu também vim de uma família conturbada. Sem muita referência. Sem nenhuma ensino a respeito da questão sexual. Sem nada, absolutamente nada. Emocionalmente, eu acho que nós estamos adquirindo... De uns 2 anos pra cá que a gente vem adquirindo uma... Quantos anos você tem de casado? Eu tenho 10. 10? Eu casei novo. Quantos anos você tem então? Tenho 32. Estamos descobrindo que... Eu achei que ele tinha uns 2 anos de casado. Não, eu tenho 10. Eu casei com... 10 anos? Eu casei com 20... Casei com 21 anos. Casei com 21 anos e minha esposa casou com 20. E... A questão emocional, a gente... Essa questão, a gente não tinha uma maturidade emocional. Hoje a gente olha pra trás... Você casou, já era cristão? Já, nós éramos cristãos. Quando a gente olha pra trás, eu posso dizer pra você que quem sustentou isso aí foi o próprio Deus. Porque, assim, olhar pelos olhos naturais, faltou tudo isso que você falou. De amor, de amizade, amor de familiar, sabe? Essa questão do berço familiar, faltou.
Eu acho que quem veio para completar tudo É Deus mesmo. foi o próprio Deus. É porque Deus, ele cura, né? Ele cura. Não, ele tratou feridas. Ele preenche todas as lacunas. Ele tratou feridas, assim, em nossas vidas, assim, que foi, assim, coisa assim fora de série. Uma coisa que eu percebia na minha esposa, por exemplo. Tem vários exemplos, mas uma coisa que às vezes quando eu falava mais sério com ela em determinadas situações, ela meio que... Ela, sabe aquela... Defensivo. Ficava na defensiva, aquele receio, porque ela viveu isso na casa do pai. O pai ser agressivo, sabe? Palavras agressivas, sabe? Aquilo traumatizou ela de tal maneira, assim. Então, quando eu falava mais sério, né? Tem situações que você precisa, às vezes, se colocar, né? Eu percebia que ela dava ficava assim, e eu fui aprendendo com isso. E Deus foi trabalhando isso também. E às vezes a gente tem problemas que a gente não sabe que tem. Exato. A gente só vai ter quando viver. Porque nossas reações emocionais também é fruto da... Sim, alguma coisa lá. Exato. Tem um rastro. Tem um rastro pra trás. Tem um rastro pra trás, não tenha dúvida. É porque assim, eu não sei, seu pai e sua mãe é casado até hoje? Não. Então, porque assim, eu vejo assim, os casamentos de uma geração anterior à nossa, meu pai e minha mãe têm 32 anos de casado quase. Bastante tempo. 30, 31, sei lá quantos anos tem. Tem uns 30. E a geração antes do meu pai também, né? Sim. Mais ainda, né? Fechado. Tem gente que tem 50 anos de casado. Por exemplo, meu pai e minha mãe, eu não tenho o que dizer do meu pai e da minha mãe. Porque eu até brinco com eles. Eles não brigam. Como eu vejo testemunhos de pessoas que brigam. Sim. Porque tem gente que briga, mas briga por coisas realmente... Sim. Que é motivo de briga. Sim. Eles não. As brigas que eles têm, como qualquer casal tem, são coisas do dia a dia. Sim. E não são coisas relevantes, assim, de grau. Sim. Que a gente vê que o pessoal briga por coisas assim que você fala assim, meu Deus. Não, é só no nível do cotidiano, entendeu? A pessoa que briga por qualquer coisinha, eu acho que já tem uma desestabilização emocional. As brigas que tem não é nem briga, são coisas do dia a dia. Não é coisas assim de ciúme ou de dinheiro, que muitos casais brigam por causa de dinheiro, porque pegou uma coisa e sumiu, roubou. Que tem casais que um rouba o outro, é um negócio meio louco, né? Já vi isso. Trapaça, ou vai pegar cartão de crédito, estoura o cartão de crédito, não conta. Esconde dinheiro. Entendeu? Eu não tô dizendo esse tipo de briga. Ou de mesmo questões relacionadas a adultério. E aí, então eu tenho um referencial de família, de casamento, etc. Totalmente oposto do que eu testemunho de outras pessoas. De modo que eu fico assim, olha, eu tô no céu, eu não sabia. Não, você tá entendendo? Você tem uma referência boa. Eu tenho uma boa referência. Meu pai nunca ergueu a mão para bater na minha mão, ou coisa semelhante. Nós não tivemos uma boa referência, não. Nós não tivemos. Seja por parte ou do meu pai ou da minha mãe, e ela também seja por parte. Não tivemos uma boa referência. Mas eu agradeço a Deus, né? Sou muito grato a Deus, porque hoje, às vezes eu brinco, hoje eu estava pensando sobre, no meu serviço, pensando até no podcast aqui, eu estava pensando sobre ser uma só carne. Ser uma só carne. Eu não sou alienado, assim, modéstia à parte, da vida da minha esposa. Ela trabalha numa loja, né? E ela é gerente. Sim. E às vezes coisas que eu falo com ela sentado na mesa, alguma orientação que eu dou pra ela, vai surtir efeito lá, naquilo que ela falou. Porque não é que eu que estou gerenciando, não é isso. Mas o negócio é tão... Porque eu sei exatamente tudo que está passando com ela, e ela também sabe tudo que está passando. Ela sabe também que eu, como marido da casa ali... É porque um é suporte pro outro. Exato, sabe? Porque tem casais que... Ela mantém a individualidade dela, porque como vai precisa falar... ver. Exato, precisa ver. Um não pode sufocar o outro. Não, ela mantém a individualidade dela. Quem vai falar vai ser ela, quem vai agir, a decisão é dela. Mas aquilo que eu falei ali, sentado, tomando um café com ela na mesa, que eu acho fundamental. E você eu acho que isso tem que ser litúrgico. Você sentar na mesa com sua esposa, tomar café junto, sentar mesmo, sabe? Não aquela coisa. Meus pais não tinham esse costume. Eles tomavam café de pé pra sair pra trabalhar. Eu sento com ela. Aquilo ali você estabeleceu como uma prioridade. E ali a gente conversa sobre o dia, como foi o dia, como deixou de ser. Eu ouvi uma coisa que cabe bem nisso que você tá falando. Muitas pessoas
questão, por exemplo, você está contando que teve dificuldade lá, você teve um referencial não tão positivo. Sim. Muitas pessoas pegam esse referencial negativo que viveu e usam isso como um pretexto, uma desculpa para reproduzir isso lá na frente. E, na verdade, é o contrário que nós devemos fazer. Nós temos que tratar isso com responsabilidade. Sim. Isso me aconteceu, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou reproduzir a mesma coisa? Sim. Não, eu vou ressignificar isso aí. Exatamente. É tratar o problema com responsabilidade. Não como uma vítima. Sim. Porque se você for uma vítima, você não tá aberto à mudança. Sim. E nem a transformar a situação. Você tem que ter responsabilidade sobre aquilo. Tá na sua mão agora. O que você vai fazer com isso aqui? Isso te aconteceu. E agora? Eu vi que eu queria fazer diferente. Eu queria que fosse diferente. Mas eu também estabeleci limites. Quando a Bíblia fala que o homem ele sai e a mulher sai para juntar uma só carne, o texto lá em Gênesis é muito claro que tudo que o homem for fazer, tudo que ele for fazer, ele tem um direcionamento, que é a sua esposa. E agora a sua esposa é a sua família. Então eu estabeleci limite até pro relacionamento dos meus pais. Eu falei, ó, a partir daqui para cá, vocês não entram. Eu tive conflito. Sim. Mas para eu preservar o meu casamento dentro daquilo que Deus me confiou, porque Deus me deu uma responsabilidade. Sim, a partir do momento que você sai da casa do pai e da mãe e se une a outra pessoa, é outra família. É outra família. Só que eu vejo que os meus pais, eles queriam, até depois que separaram, eles queriam meio que passar os limites. Mas acontece isso hoje, porque alguns dão essa legalidade. Mas eu estabeleci o limite, houve até conflito, né? Mas eu estabeleci limite. Hoje eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu segurei a bronca, né? Porque você queira ou não queira, também você não é visto com os bons olhos, porque você estabeleceu limites. Que hoje as pessoas acham que pode, né? É porque assim, tem a geração canguru. A pessoa casa, às vezes até sai de casa, nem sempre, às vezes mora com o pai e com a mãe. Sim. Mas quem financia e patrocina o casamento do filho é o pai ou a mãe. Aí, como que você não vai dar legalidade para aquela pessoa intervir no seu casamento se ela patrocina? Quem paga as contas não é você. Quer dizer, não há autonomia. Se não há autonomia, não tá pronto para casar. Não tá pronto para casar. Porque a verdade é essa. Dúvida, Mas agora aqui, vamos só tocar nesse último ponto aqui. Porque já estouramos os horários. Eu quero tocar num assunto aqui que envolve tudo isso que nós estamos falando, da luxúria. Que é a questão do divórcio. Que nós estamos vivendo uma triste realidade. Hoje a mesma quantidade de pessoas que se divorciam dentro da igreja e fora da igreja é a mesma coisa. Sim. Não existe uma diferença. Dentro da igreja menor, fora da igreja. Não existe mais isso. Pelo contrário, o divórcio online, pesquisa por divórcio online é o que mais cresceu no período da pandemia. Sim. Como tratar com divórcio em relação à igreja? Primeiro, por causa dessa própria instabilidade dos casais, né? Sim. Porque eu não tô falando de divórcio, gente, de pessoa que tá 10 anos casada, não. E nem de gente que tá 20 anos casada. A tendência é a pessoa passou dos 10, pessoas vêm e não divorcia mais. Tem que ter uma crise muito forte para chegar nesse ponto. O que eu vejo são divórcios, casamentos precoces e divórcios mais precoces do que o casamento. Você tá entendendo? A pessoa casa hoje, ela assina o papel, daqui às vezes 1 mês, 3 meses, 1 ano, inclusive sai na internet, tem uma cantora aí recentemente, 1 mês de casado ela separou. Como eu conheço pessoas da igreja que casaram, tem 1, 2 meses, divorciaram. Sim. Você fala assim, não é possível. Nossa, mas... E às vezes, gente que tem uma base cristã bem sólida. Sim. Ou deveria ter, né? Como lidar com essa questão? Por que a opção do divórcio tornou-se tão atrativa? Ninguém luta pelos seus casamentos mais? Eu acho que perdeu o referencial, né? O Miquel, eu tô com o nome do Wills na cabeça aqui. Eu acho que perdeu o referencial de cristão, né? Bíblico, né? O referencial da palavra de Deus. Eu acho que é uma banalização do próprio casamento. Porque... Banalizou. Meu Deus. Porque o casamento... Chega ao ponto de quem quer casar de verdade tem medo de casar. Porque fala assim, vou casar com quem? Porque hoje é muito estímulo para que você viva sem compromisso. É muito estímulo. O casamento, eu já vi casos de casamento em que o próprio fato de estar casado
é uma desculpa, por exemplo, a mulher ou o marido dá desculpa que ele não é feliz por causa do outro. Então aí ele associa a felicidade a casamento. Né? Ele quer essa ser busca narcisista pela felicidade no casamento, no que casamento, é a dois. A dois. Então, assim, tem um livro Você é Aquilo que Ama, do James Smith. Ele fala algo interessante, que a gente não casa para ser feliz. Não casa para ser feliz. Quem diz que a gente casa para ser feliz são os filmes de Hollywood. Tem o Viver Feliz para sempre. Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. E não é isso. Na verdade... Porque geralmente... E lá, assim, os filmes de Hollywood, eles têm um roteiro já pronto. Tudo termina no altar. Tudo exatamente. Né? E a gente nunca sabe o que aconteceu depois. Aí, o casamento não é isso. O casamento tem seu... Ou se beber não case, né? Os casamentos. O casamento você viver a vida a dois ali, uma vida de renúncia, uma vida sacrificial, um amor sacrificial que você vive. É como você atravessar um deserto e você tem do lado do outro um oásis. Não, e eu vejo assim que é como se fosse um cristal os casamentos de hoje. Ele é um cristal. Sim. Então a pessoa casa, ele leva pra casa aquele cristalzinho assim, coloca num lugar bem alto assim, né? Longe das crianças, longe de ataques externos. E se cair aquilo ali, daquele perfeito, espatifa, não tem como resolver. É como se as pessoas fossem um objeto frágil, que não houvesse remendo. Eu acho que são pessoas que... não existe cola pra fazer o negócio dar certo. São pessoas que não têm condições emocionais. São pessoas que não sabem lidar com problemas, não sabem lidar com dificuldades, com conflitos. Composições. E aí, por isso que eu falo, é banalizado. Aí, vou casar. Sabe aquela coisa assim... Romantizou demais a coisa. Eu acho que, de modo geral, é isso. Sabe aquela coisa de... vamos casar, sabe? Vamos juntar, vamos ver o que vai dar. E aí, vamos fazer um espetáculo, porque o casamento é um espetáculo. No primeiro conflito, e tem essa questão, às vezes o cara casa por causa de sexo. Pauta o casamento, pauta a decisão dele pelo casamento, tendo isso os que se guardam para o casamento, né? Exato. Porque a tendência é isso não acontecer. Essa é uma outra verdade que precisa ser dita. Porque hoje você pode contar no dedo casais que casaram, virgens. E casaram um casamento para a glória de Deus. Sim. Porque a tendência é isso não acontece mais. Não acontece, é difícil. Só casou, já tinha a vida sexual desde o primeiro dia que se relaciona com a pessoa. Esse número tão grande de adultério, de divórcio, é justamente por causa dessa banalização, sabe? As pessoas, elas... E não é porque ela não quer ficar casada, até mesmo a ideia, não é porque ela não quer ficar sem ninguém, que ela divorcia muitas vezes. Não, porque vai entrar no segundo casamento, no terceiro, no quarto, no 10º, é o Fábio Júnior. A ponto, se você faltar no casamento daquela pessoa, fala, não, vou no próximo. Mais ou menos isso. Eu acho que, de um modo geral, eu acho que por causa dessa banalização do casamento. As pessoas não sabem o que é casamento. As pessoas não têm ideia do que seja o casamento. Acham que o casamento é aquilo que os filmes de Hollywood ensinam, e não é. É muito mais que isso, envolve questão financeira. Eu já vi... As maiores brigas são por questões financeiras. Eu já vi gente que... As pessoas acham que é por questão se juntou, mas a menina ficava o dia inteiro no celular, o menino saía pra trabalhar. Eu já vi, eu presenciei isso dentro da minha família, assim. Saía pra trabalhar, mas não ganhava aquela coisa, porque nenhum jovem hoje sai ganhando 5, 6 mil reais. Jamais. Vai estar ganhando um salário... Sai da casa do pai, o pai ganha isso. O pai ganha, às vezes. A mãe e tal. A mãe. Vai ser anos construindo aquilo ali. O jovem... O cara sai do ensino médio, ele vai ganhar 5 mil? Não vai ganhar. Nem se ele fizer engenharia. Não. Na verdade, ele vai começar ganhando o salário mínimo dele e ele vai progredindo, que é natural. Todo mundo que vem de baixo é natural isso. Aí, olha, tinha condições... Fora que vai estudar, vai fazer um monte de coisa. Tinha condições de dar certo? Não tinha condições, porque não é só água, luz, telefone, internet, roupa, comida... É o celular, é o plano da Claro. É o plano da Claro, é um final de semana que você quer sair. É o McDonald's, que é caro pra burro. Levar pra passear. Então, existe toda essa ostentação. Existe toda uma complexidade, não é tão simples assim. Uma coisa que eu vejo, assim, eu percebo isso à minha volta. Tem casais que eles não são suporte um pro outro. Porque às vezes, por exemplo, você tem a sua identidade, a sua esposa tem a dela. Sim. Você tem dons e habilidades, ela tem dons e habilidades. E o ideal é que um tire o melhor do outro.
Sim. Se você sabe que você tem uma chamada, por exemplo, você estudou teologia, você correu, se dedica a isso. Aí sua mulher não gosta que você pregue. Odeia aula de escola dominical. Não gosta que você... Não, você não vai ser pastor. Um exemplo. Acabou com o cara. Acabou você. Porque você é um dom que Deus te deu. É um talento, uma aptidão. E tem pessoas que matam o outro. Matam os sonhos dos outros. Um pisando no pé do outro. Em vez de ambos construírem uma vida, eles destroem. Porque não tem esse amor sacrificial, sabe? De você... E até mesmo você juntar os propósitos e você estabelecer um propósito. Para os dois crescerem juntos. Porque tem casais que você vê que eles são assim, uma inspiração. De tal modo que ambos crescem juntos. Tem aqueles casamentos que a mulher, na verdade, o homem, o marido, ele apenas viabiliza os sonhos dela. Patrocina os sonhos dela. Viabiliza. Ela é uma patricinha. Na casa do marido. Não vai dar certo, infelizmente. Jesus, ele foi muito claro. Uma casa dividida... Não, e a Bíblia diz que a louca destrói. Né? Destrói. A casa dividida não permanece de pé. Se você não tiver no mesmo propósito, naquele mesmo ambiente... Não, eu vejo isso em coisas básicas, porque assim, essa coisa de ambos estarem construindo uma vida juntos, tipo, oração, não pode ser uma coisa só para um. Sim. Ambos têm que orar juntos. Sim. Meditar a palavra é ambos juntos. Vamos pra igreja? Nós dois juntos. Porque tem casais que já vivem essa vida independente num casamento. Não existe. O cara é crente, os dois são crentes, aí a mulher vai pra igreja, vai pro círculo de oração, vai pros jovens, vai pra tudo. E o marido não quer nada. Não existe. Só o domingão. Tá bom, futebol com os amigos e nada. Ou senão, eu sou o cara e a mulher não quer saber de nada. Quer dizer, ambos estão se matando, não estão vendo. Ambos estão se mutilando, não estão vendo. Sim, nossa, isso é horrível. Eu acho que isso é a coisa mais dramática quando você vê um casal que não é um casal. Sim. Nossa, isso é muito... Não estão juntos naquilo que fazem. Eu tiro isso como exemplo, porque meu pai e minha mãe, eles estão muito grudados. Porque você carrega um fardo, né? Imagina, você tá fazendo, e a pessoa que tá com você não vai. Ou não acredita no seu sonho. Não acredita, A pessoa, você, às vezes, acontece isso. Você tem sonhos, mas aí você ajuda o outro nos sonhos dele, mas ele não te ajuda nos seus, só sabota você. Acontece isso, né? Quando ambos não têm essa mesma maturidade, em vez de ambos crescerem juntos, um começa a sabotar o outro e não anda. O narcisismo dentro do uma coisa casamento. Uma coisa que eu tenho comigo, assim, que a minha esposa, ela trabalha, né? Ela lida com vendas. Uma coisa que eu sempre tive comigo, quando eu tô de folga em casa, eu falo, pode ficar tranquila que eu vou fazer um almoço pra você, vou te buscar, você vai almoçar e você vai tirar seu momento seu momento de cochilinho ali do hora do almoço. E Miqueias, isso é fundamental. Assim, eu percebo isso. Básica. Ela é básica, mas é tão fundamental assim para ela que eu vejo que até o sucesso dela assim, nas vendas, vamos colocar dessa forma, é justamente porque ela tem todo esse suporte. Então eu entendo que é uma necessidade eu agir desse jeito, porque se eu fosse um marido, eu falo modéstia à parte, porque eu visualizei isso, eu percebi isso. Se eu sou um cara que só reclama, vou ter que fazer almoço, cara, nossa, vou ter que lavar louça, vou ter que ir lá buscar ela, e se eu não fizesse isso, ela tem o trabalho dela, ela tem que chegar e fazer o almoço, então ela tem... É o que muito acontece. E interessante. Isso sobrecarrega um som. Aí não dá. E a Bíblia diz que a questão do marido amem. A questão da submissão, que é um grande tema de debate, né? Mulher tem que ser submissa. Mas qual que é o contexto? O contexto é o marido ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Mas é interessante que ela no livro de Gênesis... Se o homem não ama a mulher vai ser submissa. No livro de Gênesis, até brinquei esses dias no ensaio dos jovens. Brinquei esses dias, o texto de Gênesis fala que a mulher é submissa, no sentido é submissão. Existe uma missão, ela que auxilia, ela é uma auxiliadora do homem. Então, assim, se ela toma parte da missão do homem. Parte da missão do homem. Então eu até falei, se a mulher, até brinquei, falei, se a mulher ela só ajuda, então quem tem que lavar a louça mesmo é o homem, porque a mulher ela só ajuda, ela vai ajudar a enxugar a louça, porque quem vai lavar é o homem, porque ela tá ali pra ajudar, né? Então a tarefa... Pega essa parte aí, manda pro seu marido.
Quem que vai lavar a louça? A mulher, como ela é submissão, ela é a submissão, ela vai enxugar a louça e vai guardar. Exatamente. E quem vai fazer o ó? Agora, só uma última coisa aqui que eu tô com a língua coçando. Que esse tema, gente, daria uns vários podcasts aqui. Mas vamos lá. Vamos supor que a pessoa divorciou lá. Como que lida com isso? Porque assim, eu vejo a questão do divórcio, que hoje está muito difícil. E às vezes tratar desse assunto na igreja cria uma resistência, porque já existem muitos divorciados no nosso meio. Que até 10, 15 anos atrás era um número bem menor. Mas o problema é que são divórcios banais. Sim. Não são divórcios por motivo, né? Sim. Dentro daquelas cláusulas de exceção que a Bíblia apresenta. Sim. O adultério, o abandono. O abandono e tal. São geralmente coisas banais, como a gente está falando. Cristal quebrou, acabou o casamento. Como que lidar com essas pessoas dentro da igreja? Porque, biblicamente, eu entendo que o sangue de Jesus, ele é poderoso para perdoar, inclusive, divorciado. Sim. Né? Mas como inserir essa pessoa no grupo sem infligir a Bíblia? Porque, veja bem, eu entendo um ponto aqui que é inegociável para mim, biblicamente. A pessoa que possui cargo eclesiástico exercer cargo eclesiástico num segundo casamento. Sim. Mesmo que ele tenha sido lesado, né? A mulher o traiu, e aí ele, como ele é livre para isso, poderia ter se casado de boa. Só que a Bíblia lá deixa bem claro que tem que ser marido de uma só mulher. A partir do momento que você teve 2 casamentos, já só de você ter que explicar a situação já é um problema. Sim. Já é um problema. Então, na questão eclesiástica, a gente não tem como resolver isso aí. Mas no crente normal, que não está ocupando um cargo eclesiástico, e ele passou por um divórcio por motivo justo, Sim. eu entendo biblicamente que ele pode casar novamente, sim. sem nenhum problema. Mas é aquele que se divorciou sem motivo justo. O que eu faço com essa pessoa? É delicado. Como que eu trato essa pessoa na igreja? Uma situação delicada. Eu acredito que ele tá em pecado, né? Só que como o sangue... Não, ele tá em pecado se ele casar de novo. Se ele ficar sozinho, não. Então, mas o cara lá do outro lado se casar, ele estaria. Então, mas aí a pessoa que casa de novo, como que ela vai desfazer de novo do casamento? Você tá em pecado, você precisa desfazer desse casamento para Jesus te perdoar. Eu acho que também não é por aí. Porque daí também... São outros pecados. Uma multidão de pecados. Então, assim, pecado, mas eu acredito que Cristo perdoa, ele precisa reconhecer que aquela atitude dele foi uma atitude de pecado, mas que Cristo vai perdoar ele e ele vai seguir em frente. E o caminho da reconciliação. O caminho da reconciliação, porque não tem muito assim... Porque quando é por um motivo sem... Você vai chegar na pessoa e falar, você está em pecado, cara. Até mesmo quando não há motivo, a Bíblia incentiva o perdão. Você não pode casar, você está em pecado. Mas aí, você vai desfazer aquele outro casamento, e aí você vai infligir também a cláusula bíblica, porque ele não... Vai ter uma outra pessoa lesada na história. Vai ter uma outra pessoa... Tá vendo? Apesar que no caso por exemplo, eu casei, me separei por um motivo que não é justo, não é biblicamente aceitável, aí eu fui lá e casei de novo. Essa pessoa que tá casando comigo, ela já tá casando em adultério. Sim. Você tá entendendo? Então, nesse caso, eu penso que se eu... eu quero me reconciliar com a minha primeira mulher, que eu tô errado, eu entendi que eu tô errado. Sim. Se eu largar essa pessoa e casar com a primeira, e essa pessoa ficar livre, ela não tá em pecado. Sim. Se ela casar de novo. Sim. Porque há uma reconciliação de vários pontos. Sim. Eu reconheci que eu tô no pecado, a pessoa que eu casei de novo reconheceu que também estava no erro, e eu voltei com a pessoa primária. Então a segunda pessoa fica livre também. Fica livre também, porque é tudo uma questão de reconciliação ali. Sim. Agora, só que esse é o problema, as pessoas não querem reconciliação. Não querem. Elas fazem de tudo para que não haja reconciliação. Elas apostam no segundo casamento, o mal estranho, em vez de ficar com o mal conhecido, apostam no mal estranho, mas não buscam a reconciliação. Não sei por que motivos claros esse ponto, mas acaba acontecendo. Eu acredito que você tem ali reconhecer que você está errado, né? Ter esse diálogo com a pessoa que você está junto e pedir perdão, crendo que é o que faz o casamento durar, né? Eu creio que Jesus vai perdoar e vai restaurar. Sim, eu creio
Existe o tabu também para os divorciados na igreja e tudo mais. Tudo por causa de uma origem que nós estamos falando lá de trás. Agora, essa questão que você falou de quem exerce cargo. Eu conheço cantora no nosso meio aí, que tá no terceiro. Aí não dá. Aí não dá, infelizmente não dá. Aí porque banalizou de um você ponto. Você banaliza É porque demais. assim, quando você lê 1 Timóteo capítulo 3, e lá não é só para pastor não, viu? Presbítero, diácono, qualquer pessoa que ocupe um cargo eclesiástico, ela não pode ser casado com mais de uma pessoa. Só é livre para casar de novo e manter-se no cargo eclesiástico no caso de viuvez. Porque casamento é até a morte, até que a morte separe. Aí você é livre, você pode casar de novo. Se a pessoa morrer, casa de novo e fica tranquilo. Vai ser o coveiro, mas... de um ponto de vista, a gente vai ficar... É triste, porque você vê que tá tão banalizado nos dias de hoje, né? Exatamente. Se a gente fosse seguir a linha mesmo, assim... Não, se nós... Esse é o certo. Se você colocar a palavra como autoridade, porque esse é um grande ataque dos não crentes. Sim. E é onde as pessoas dizem, nós toleramos o divórcio. Verdade é essa. O cristianismo tolera... O catolicismo não, porque eles entendem que casamento... É a única coisa catolicista que eu concordo com o catolicismo em relação a isso, é isso. Porque na minha concepção, biblicamente falando, o casamento é sacramento. Sim. É uma aliança. Deus está presente no dia do casamento, ali como a outra parte, testemunha. Né? Malaquias fala sobre isso. Casamento é uma aliança, é inviolável diante de Deus. Então é sacramento. Deveríamos tratar assim. Mas o meio protestante banalizou a coisa. Inclusive a igreja anglicana surgiu por causa disso, né? Os muitos casamentos lá do Henrique VIII, né? Surgiu por causa dos divórcios constantes, crise com a igreja católica na época. Então eu vejo que... E aí, por causa disso, isso surgiu um problema. Que é a questão que hoje está começando já a aderir é o homossexualismo. Sim. Porque se aceitaram o divórcio, por que não vão aceitar o homossexualismo, o casamento homossexual? Que é o que está acontecendo aí. Mas vamos parar por aqui. Tanta coisa que eu acho que nem sei quantos minutos já deu esse podcast. Nós já estouramos todos. Deu mais de uma hora, com certeza. Já estouramos todos o tempo aqui. Mas, gente, esse tema eu quero... Futuramente nós vamos tratar aí. Próximo aí dos dias dos namorados, nós vamos tratar aí. Vou trazer alguém aqui para falar sobre namoro. Sobre essas coisas assim, que é relevante. Eu gosto de trazer coisas que realmente tem a ver com o que nós estamos vivendo. Não faz sentido eu trazer aqui um tema daquilo que não vai tocar na nossa realidade. Sim. E esse é um tema, 7 pecados capitais nós tratamos, esse foi o último. Fechamos aqui com, acredito com chave de ouro, que tenha sido esclarecedor tudo aquilo que nós falamos aqui e que nós possamos buscar aplicar todas essas coisas no nosso coração. Quero agradecer o Lúcio mais uma vez, ele vai voltar aqui no próxima série que nós vamos iniciar. Já na semana que vem já vai começar uma nova série de podcasts aqui. Nós vamos falar sobre evangelhos que Paulo jamais pregaria. Ó, que coisa maravilhosa. Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Vamos falar sobre o evangelho antropocêntrico, né, dessa teologia do coach aí, da prosperidade, das emoções, né, esse evangelho tudo, do dinheiro, um monte de coisa nós vamos tocar nesse assunto aí, esses evangelhos que estão sem pecado e não o evangelho de fato de Cristo. Então vamos tocar nisso aí. Então não perca aqui nosso canal, só traz coisa quente. Só alfinetada aqui. Mas Deus abençoe vocês, se inscrevam aqui no nosso canal, deixa aí o joinha de vocês, compartilhe. Você ficou até agora, compartilha aí, deixa seu comentário aí, o que você gostou, suas dúvidas. Isso daí é muito bom para nós aqui. Deus abençoe vocês e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.